Fala galera, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as três principais sessões, né, que a gente faz nossas entradas, nossas análises no mercado Forex. Alguns horários, algumas sessões que a gente evita porque há grande risco de tomar stop, e outras entradas e outros horários que a gente faz uma análise mais profunda por conta que naquele momento ali, naquele horário, naquela região, existe grande probabilidade da gente pegar um risco retorno maior, tá? Esse tema aí foi sugerido por algumas pessoas no meu Instagram e no meu último vídeo que eles comentaram, fizeram um comentário lá solicitando esse tema. Então, se você tem algum tema, alguma ideia de vídeo, comenta aqui embaixo que aí eu faço esse vídeo para vocês. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, existe três sessões, as mais importantes, né, que a gente considera, que é a Ásia, Londres e Nova York. Aqui é o horário de Brasília. Se você tiver em outro país, você faz a alteração, tá? Mas Ásia, por exemplo, 9 da noite até 6 da manhã, ou seja, a madrugada toda de acumulação. Ela tem uma característica, a Ásia, de fazer uma fase de acumulação, uma fase de range, é um equilíbrio entre os compradores e os vendedores, tá? Então, das 9 da noite até as 6 da manhã, que existe a sessão da Ásia, a sessão Tóquio está aberta, é uma fase bastante, digamos assim, cansada, tá? Porque existe muita acumulação nessa região, muitas ordens aqui em cima, muitas ordens aqui embaixo. O pessoal que compra fundo vende topo, fica nessa região. Mas aí quando chega a fase de Londres, né, que é onde o bicho pega, que é às 4 da manhã até 1 da tarde, existe bastante volatilidade, né? Então a característica de Londres, ela é captar as ordens da Ásia. A Ásia, ela acumula, Londres ela capta, faz o movimento de manipulação, e Nova York geralmente faz ou o movimento contrário de Londres, ou ela segue o mesmo flow de Londres. Ela segue a mesma linha de movimentos de Londres, mas muitas vezes a Nova York ela faz o movimento contrário. Ou seja, se o movimento tá, esse desenho que eu fiz aqui, por exemplo, a Ásia ela acumula, quando vem Londres ela capta a liquidez da Ásia aqui em cima, chega num determinado momento com toda essa movimentação aqui, essa manipulação, quando entra Nova York, a Nova York faz o movimento oposto. Ou seja, muitas vezes o movimento de Londres até o final é apenas uma manipulação, e a gente sabe que o final do dia vai ser o contrário daquilo, tá? Vai ser a pernada contrária quando entra Nova York. Muitas vezes, tá, pessoal? Mais ou menos 90%, digamos assim. Existe essas estruturas, né? Porque também se fosse 100% todo mundo era rico, todo mundo era day trade e ninguém mais trabalhava na vida, né? Bom, partindo dessa ideia de acumulação, manipulação e distribuição, a gente já entra em outro conceito, que é esse conceito que eu falei, AMD, acumulação, manipulação e distribuição. Vamos dar uma olhadinha o que é isso. Bom, acumulação, deixa eu dar um zoom aqui. Acumulação, manipulação e distribuição nada mais é do que, se a gente for olhar num macro, é exatamente o que faz as três sessões, né? Uma ela acumula, a outra ela faz a manipulação, e no final dessa segunda, com o começo da primeira, ela distribui as ordens. Então, se a gente for olhar nesse gráfico aqui de barra, um movimento desse aqui, se isso aqui for um dia, o gráfico de barra ele vai sair assim, tá? Deixa eu botar aqui que é melhor. Ele acumula, tá? Existe a manipulação e a distribuição. O mesmo ocorre para o movimento de baixa. Ele acumula na Ásia, existe a manipulação em Londres,
com o movimento de Londres. Quando entra Nova York, acontece a distribuição. Vocês vão encontrar muito, pessoal, esse conceito de acumulação, manipulação, distribuição como problema, reação e solução. O que é isso? A ideia é basicamente a mesma, tá? Mas vamos entender um pouco de forma mais filosófica, tá? Essa ideia de problema, reação e solução é uma característica filosófica de um filósofo alemão, né? Hegel. Hegel foi um filósofo alemão, né? Que a filosofia dele, a filosofia de Hegel, tem como base o conceito da dialética hegeliana, né? É um conceito com o próprio nome dele. Então o que é isso? Resumidamente é um pensamento que o homem ele tem de tal ideia. Beleza, mas eu não entendi nada, eu também não entendi não, mas vou explicar direitinho. Por exemplo, ela é composta por 3 elementos, tá? É a tese, existe a tese, né, que é uma ideia principal, a antítese e a síntese. A tese é a afirmação inicial, a tese é a proposição que apresenta aquela ideia. Tá? A antítese ela é a refutação ou a negação da tese. Ela é a ideia contrária da tese. E a síntese ela é composta a partir da convergência da lógica entre a tese e a antítese. Você entendeu nada, né? Eu também não entendi nada, mas vamos lá pro gráfico, pro desenho que fica melhor. Veja só, deixa eu botar essa imagem aqui, que eu achei interessante na internet que eu peguei. Ó, vê que interessante. Conforme a filosofia de Hegel, né? Existe o problema, tá? Que no caso é a tese. Existe a reação, que pra gente seria a antítese. E existe a solução, que é a síntese. Ou seja, houve o problema, tá? Que é a acumulação, houve o problema. Existe a reação daquele problema. E existe a solução para aquele problema. Só que essa solução, ela já está premeditada. Eles já sabem. Eu não estou falando desse caso, tá, pessoal? Não vamos entrar em teoria da conspiração, né? Mas é muito interessante que no 11 de setembro, né? Quem tem mais de 25 anos, 30 anos, como eu, a gente vai lembrar. No 11 de setembro, o mercado ele passou por uma acumulação absurda, quase um mês, 20 dias, acumulando. Ou seja, eles criaram um problema, houve a reação daquele problema e após isso a solução, que foi no dia 11 de setembro. Eu, como sou curioso, fui olhar em outras fontes, né, claro. E eu olhei com meus próprios olhos no meu gráfico, que foi exatamente isso daqui, tá? O mercado realmente ele acumulou, acho que começo de agosto, foi todo o mês todo de agosto acumulando. Houve o problema, a reação daquele problema e a solução. Ou seja, no dia 9 de setembro foi exatamente nesse candle, tá? O mercado ele começou a dar início que ele ia subir, né? Os preços ia subir e após isso houve a solução daquele problema. Eles pegaram uma porrada de stop loss aqui, pessoal. Stop loss de índice americano e de um dia é muita grana, velho. É muita grana porque eles entram fazendo swing trade, entendeu? Eles compram hoje para pegarem a posição daqui a semanas, meses, 3, 4 dias, e eles fazendo um swing trade assim de diário, é muita grana, pô. Um stop loss aqui é grana demais, entendeu? Então, enfim, vamos pular essa parte. Eu só mostrei para vocês entenderem a intenção de que eles criam um problema, que é uma acumulação, uma reação que eles criam também daquele problema, que acaba sendo a manipulação, e a solução, que é exatamente para onde o mercado deveria ir naquele momento, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui um AMD, que é acumulação, manipulação e distribuição bearish, tá? Então tudo isso daqui é um dia, tá, pessoal? Todo desse candle aqui até aqui é exatamente um dia, com as 3 sessões. Vamos lá. A Ásia, ela manipula, ela
capta ordens, né? Ela cria liquidez, é aquele range parado, ó, você pode anotar, aquele range consolidado. Então ela cria esse range, tá? Quando entra Londres, nesse exato momento, ele faz a manipulação, tá? E começa a fazer o seu flow, que deveria ser assim. Então, quando entra em Nova York, ele vem mais uma vez para captar as ordens nessa região, que ele não é besta, né? E ele segue o seu fluxo, que tem que ser, né? Ou seja, houve a acumulação. Se a gente for pegar tudo isso daqui e colocar num gráfico diário, exatamente como esse carinha aqui, tá? Esse bracinho aqui é a acumulação. Acumulou, manipulou, distribuiu. É exatamente esse cara aqui, é exatamente todo esse dia. Então, aquele problema que eu falei do filósofo, que no caso seria o problema, a reação, a solução, entendeu? Então, eles fazem a acumulação, eles mesmos manipulam e eles mesmos fazem a distribuição para a direção que eles já sabiam que iam, entendeu? Como é importante a gente saber essa questão de acumulação, manipulação e distribuição. Então, no mercado bullish, no mercado de alta, sairia assim: a Ásia ela acumula, tá? Faz o processo de acumulação. Quando entra Londres nessa pernada aqui, ele faz o processo de pegar as ordens deixadas aqui. Após isso, quando ele faz a manipulação, ele começa o seu flow original, o seu flow que tem que ser naquele dia, que é o de alta. Quando entra Nova York aqui, que fica Nova York e Londres junto, olha como é volátil aqui. Então ele segue o seu flow, toca lá, faz um topo mais alto. Londres fez um fundo mais baixo do dia e Nova York fez o topo mais alto do dia e encerra aqui. Então, se a gente for pegar tudo isso daqui, colocar num dia, num gráfico de um dia e colocar num gráfico de barra, vai ser exatamente isso. Ele acumulou, ele manipulou e ele distribuiu. Ele distribuiu as suas ordens. É quando ocorre quando os market makers ele liquidam suas ordens. Ele pega já o essencial daquele dia e acabou-se. Eles liquidam e distribuem e pronto. Tá? Então é importante a gente saber disso. Muito importante. Vamos aqui para o gráfico. Vamos olhar aqui um pouco alguns gráficos, né, para vocês terem uma ideia como esses caras funcionam. Como essa galerinha de sessão, né? Esse pessoal como essas sessões realmente elas funcionam, tá? Bom, aqui existe um miolo, né? Que é de Nova York até a Ásia. A gente realmente não opera porque sempre é muito parado, muito reto. Então vamos lá, vai começar aqui a sessão da Ásia. Começou a sessão da Ásia, 9 horas da noite, horário de Brasília. E a Ásia começa a ficar com o seu movimento característico, né? Que é ficar para cima, para baixo, fazer a sua piscina de liquidez aqui. Quando entra Londres nesse momento aqui, ele já entra rasgando tudo. 4 da manhã, 4 horas da manhã, já entra rasgando tudo, já entra já pegando a liquidez aqui. Pegou o stop desse pessoal, pegou o stop da galera lá de trás também, já entra rasgando tudo. E aí ele faz o seu toque lá embaixo, ele toca naquela região lá embaixo, faz todo esse movimento brusco aí, e quando fecha a Ásia, olha que interessante, quando fecha a Ásia, ele faz novamente essa piscina de liquidez, né? Essa piscina de liquidez aqui em cima, essa região aqui, e ele segue o seu fluxo. Só que no momento, quando começa a questão de entrar Nova York, quando começa Nova York, já começa o movimento que ele deveria seguir, tá? Que é o movimento contrário de Londres. Então ele já pega a liquidez dessa galera aqui, ó. Criou uma piscina de liquidez aqui imensa. Criou essa piscina de liquidez aqui. E com esse movimento aqui, quando entrou Nova York, ficou um pouco tímido. Pessoal, geralmente a gente espera
alguns minutos, algumas horas para operar, tá? Tipo assim, meia hora, uma hora, não é regra, né? Assim, não é obrigado a operar de 4 horas em ponto, de 9 horas em ponto. A gente espera um pouco, porque existe muita volatilidade naquele momento, tá? Então, com esse movimento aqui, criou essa liquidez aqui, Londres cria essa liquidez aqui, então quando abre Nova York, cria novamente liquidez. Deixa eu aproximar aqui. Quando abre Nova York, cria novamente liquidez. Nova York criou essa liquidez aqui. Em próprio Nova York, ele capta a liquidez dessa galera. Captou, fez um fundo duplo aqui e aí subiu com tudo. Deixou até um imbalance aqui nessa região. Tá? Então, quando eles fazem esse movimento brusco aqui, ele já capta a liquidez toda nessa região de Londres. Então, eles trabalham juntos. Tá? Londres, Nova York e Ásia. A Ásia, ela gera liquidez, Londres capta a liquidez da Ásia e Nova York reverte o que Londres fez ou continua o que Londres fez, tá? Então vamos lá, como se comportou aqui Nova York. Simplesmente fez o oposto de Londres e ainda tocou na máxima da Ásia. Tá vendo como o mercado é interligado? A gente só tem que ficar ligado nesses pontos. Tem que ficar só esperto nesses pontos. Pronto, exatamente isso. Um dia típico. Um dia típico. Vamos lá. Vamos para mais um aqui. Vamos para mais um replay aqui. O mercado ele começou, né, naquele miolo que a gente não opera. Quando abriu a Ásia, 9 horas da noite, simplesmente fez o que ele tem que fazer. Ficar com o seu range, criando liquidez aqui. Aqui tem bastante liquidez nessas áreas aqui, ó. Bastante liquidez nessas áreas. Então, quando abre Londres, nesse exato momento aqui, onde está esse candle aqui de baixa, exatamente abriu o Londres aqui e aí ele começou. Olha o movimento brusco no começo de Londres, 4, 5 da manhã, 4h30, 5h30 até 6 horas, olha o movimento brusco. Olha isso, já capta a liquidez da Ásia, já manda pro saco aquele pessoal que entrou comprado aqui, pensou que comprar. Quem entra comprado coloca o stop aqui embaixo, correto? Correto. Então quando entra o Londres ele capta. Pessoal, isso acontece sempre, todo dia, tá? Bota uma coisa na cabeça de vocês, é todo dia, cara, é todo dia. A gente tem que parar de pensar que a gente não vive numa sociedade manipulada, pô. Mercado com trilhões e trilhões de liquidez, de dólares diários, tu acha que o pessoal não vai manipular? É ser muito ingênuo, entendeu? Então, acontece isso sempre, quando você pega esse ciclo do mercado, esse ciclo do que acontece realmente, você vai começando a correr, você começa a caminhar, a engatear, você vai caminhando, você começa a correr, quando você começa realmente a entender quando a chave vai virar. Quando você entender esses conceitos, como o mercado ele se comporta, como ele é manipulado, os horários das sessões, cada sessão, o que faz, o que não faz, qual a característica de cada sessão, sua chave vai começar a virar, tá? Não é comprando curso de 5 mil reais, cara que tem post, cara que fica postando ostentação em rede social, comprando indicador, comprando sala de Telegram, comprando call. Não é, cara. Você tem que sentar seu traseiro na cadeira e estudar. Só isso, se você quiser ser bom. Para não depender de ninguém, tá? Então é exatamente isso que acontece, pessoal. Exatamente isso que acontece. Londres, ele capta a liquidez, tá? Fez um movimento para baixo, voltou novamente para captar a liquidez. E aí entra Nova York. Quando entra Nova York faz o movimento oposto de Londres. Ou seja, se Londres veio aquele conceito que eu falei do filósofo, tá? Problema, reação e solução. Ou seja, acumulou, tá? Manipulou e distribuiu. É exatamente esse candle aqui, acumulou, manipulou e distribuiu, tá? Pessoal, isso acontece sempre. Sempre. Quando vocês começarem a fazer seus backtests aí, estudarem aí, vocês vão ver que realmente acontece sempre. Lógico que não é 100%, como eu falei, se fosse 100% todo mundo era rico. Mas na grande maioria das vezes são esses padrões que acontecem, tá? Exatamente foi isso que aconteceu em Nova York. Ele tocou lá em cima, pegou a liquidez, voltou novamente e fechou. Vamos para mais um aqui, para mais um replay, para vocês terem uma noção do que acontece no mercado financeiro quando existem essas sessões, tá? O mercado ele veio naquele miolo que a gente geralmente não opera, e aí abriu a Ásia.
Vamos lá com a Ásia. A Ásia começou a ficar consolidado, foi, topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos. Pessoal que compra fundo e vende topo, tá aqui entrando. E aí entra Londres. Olha o tanto de liquidez que tem aqui, galera. Olha o tanto de liquidez. Tanto stop loss aqui quanto aqui. Londres entra, o que acontece? Boom. Simplesmente derrete o preço. Derrete e capta a liquidez. Captou a liquidez, vai, desce, fez um topo, um fundo mais baixo do dia. E aí quando entra Nova York, o que acontece, pessoal? Quando entra Nova York, a gente já sabe já. Ele simplesmente faz isso, né? Ele fica nessa região, lógico que nem todo dia vai fazer o que eu falei, né? O que realmente acontece. Então, nessa região, quando o mercado ele tocou nesse momento aqui, que ele captou a liquidez, o mercado sobe, faz esse range, entra Nova York, toca novamente e fica consolidado, tá? Vamos para mais outro. Replay. Vamos lá. O mercado ele vem naquele live, naquele pique, chega a Ásia. A Ásia fica aqui parado, fica aquele negócio consolidado. Olha isso, cara. Consolidado, fica parado. E aí entra Londres. Quando entra Londres, ele já capta a liquidez desses caras aqui. Já capta a liquidez com esse movimento. Olha isso. Captou lindo a liquidez. Captou. Nossa, já pegou toda a liquidez da Ásia. Fez aquele fundo. E aí vai. Quando entra Nova York. Quando Nova York abre. E aí a gente vê o movimento de Nova York. O que ele faz? Tá? Então, quando Londres capta a liquidez da Ásia, ele tem gás suficiente para jogar o mercado para cima ou para baixo. Então, quando Nova York entra, ele segue o fluxo. É como eu falei. Ou Nova York ele segue o fluxo de Londres, ou ele faz a retração de Londres. Nesse caso, ele seguiu o fluxo. Tá? Então, pessoal, se você for pegar um indicador como esse daqui no TradingView e você colocar sessões, você vai ver. Você pode olhar com seus próprios olhos. Olha aqui. Olha aqui. Ásia acumulou. Londres capta a grana da Ásia. Faz esse movimento para cima, né? O movimento de manipulação. Deixa eu botar aqui, fica melhor. A Ásia acumula. Londres ela capta, pega a mitigação, né? Pega as ordens aqui de cima da Ásia. E aí segue o seu fluxo. Quando chega próximo a Nova York, Nova York faz o seu fluxo, né? Ele acumula, manipula e distribui. É exatamente isso que acontece todo dia, todo horário, todo time frame, tá? Pessoal, falar rapidinho aqui sobre kill zones, né? O que é kill zones? Kill zones nada mais é do que as zonas que existe alta probabilidade de haver entradas de volumes, movimentos bruscos, né? Então, nada mais é do que isso, pessoal. É umas zonas que naquele momento ali o mercado, a gente tem que ficar ligado que pode ocorrer várias movimentações bruscas, entendeu? Várias entradas de lotes, de big players, do pessoal entrando. Então, conforme o ICT, né? O pessoal do ICT, para quem não sabe, o ICT é o cara que é um mentor, né, de Smart Money, né? Um dos pioneiros aí. Bom, conforme ele, né, que criou essa ideia de kill zones, né, as zonas de matança, né, zonas da morte, digamos assim. Ele diz que entre 3 horas da manhã e 3 da manhã da madrugada às 6 da manhã existe a kill zone de Londres, abertura kill zone, London Open Kill Zone, de 3 da manhã às 6 da manhã, né? São movimentos que existem bruscos nesses horários. Em Nova York, a Kill Zone da Nova York, ele diz que é de 8 da manhã até as 11 da manhã. E Londres, o fechamento de Londres, aqui o zone de fechamento de Londres é de 11 da manhã às 1 da tarde. Então são horários que a gente tem que ficar um pouco de olho, porque pode acontecer bastante movimentos nessas regiões, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Para não ficar tão longo assim o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí.
sobre essas sessões. É um vídeo realmente importante, porque você ficar situado em qual horário você tá, em qual sessão você tá, é muito importante. É muito importante. É uma carta na manga, mais uma confluência que você coloca no bolso, tá? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o joia, deixa o joinha, comenta alguma coisa aí embaixo, se inscreve no canal, manda pro teu amigo aí que quer aprender sobre Smart Money. E é isso aí. Então, até o próximo vídeo e um abraço.